Agora vamos falar sobre a questão das picadas, né? Acidentes com animais peçonhentos, né? Então, vítima de picada de um animal peçonhento, no caso uma cobra, por exemplo, né? Então, o que a gente vai fazer? Quais as ações que a gente precisa adotar? Primeiramente, manter a vítima calma. Quanto mais a vítima fica agitada, quanto mais a vítima circula, mais o veneno vai circular rapidamente ali no seu corpo, né? Então, manter a calma, manter a vítima calma e não fazer garrotes, né? Não fazer amarres, né? Muitas vezes o pessoal faz ali torniquetes, né? Garrotes, né? Algum amarro ali no membro que foi acidentado, não deve fazer isso, né? Não cortar, são coisas que muitos fazem também, cortar o local ali onde teve a picada, né? Não dar álcool para a vítima beber, né? E no caso, se puder capturar ou ver o tipo de animal que aquela vítima foi picado, é interessante para o tratamento, né? Porque em caso de picadas de animais peçonhentos, recomendado é levar imediatamente o acidentado para o pronto de socorro, né? Para o atendimento médico. E é importante que você saiba qual tipo de animal foi picado, se puder identificar esse animal, porque aí vai determinar também o tratamento médico, né? Como esse atendimento vai ser feito, qual tipo, né, de soro que essa pessoa vai estar tomando ali para combater. Então, é importante fazer isso, né? Em caso de exposição a picadas de animais peçonhentos, né? Se for o caso de abelhas, né, muitas vezes, muitas vítimas têm alergias, né, a picadas de abelha, né? Remover o ferrão, né? O ferrão estiver impregnado ali, você vai remover o ferrão, né? Cobrir o local onde foi picado fazendo uma compressa fria, né? E os sintomas, né? Como é que você vai identificar se a pessoa ela é alérgica ou não? Em muitos casos, gente, tem a questão da dificuldade para respirar, aperto no peito, na garganta, né? Erupção cutânea, né? Muitas vezes isso acontece, né? Inchaço na face, né? Normalmente pessoas que sofrem picadas e são alérgicas, de imediato o local picado ele já apresenta uma alteração, né? Muitas vezes tonturas, náuseas. Então, gente, nesse caso, identificando essas condições, a vítima que foi picada por uma abelha, por exemplo, aí você já identifica, apresentou esses sintomas, né? Esses sinais aí, então a vítima é alérgica. Procure ajuda médica também imediatamente, que em alguns casos, muitas vezes, dependendo da quantidade de picadas, né, da abelha ali, a vítima ela pode ter alguns problemas, né, algumas complicações aí, né, em alguns casos, né, complicações graves, né, e faça esse monitoramento aí dos sinais vitais da vítima, né. Então, muito cuidado aí no que diz respeito a vítimas aí de picadas de animais e que tem alergia, né. Vamos falar agora das queimaduras, gente. Acidentes com queimaduras, né, muitas vezes por contato direto com chamas ou mesmo alguns produtos químicos, né, que geram aí queimaduras. É importante a gente classificar elas e saber a forma correta de como tratar no caso de um acidente na empresa onde venha a ter queimadura, né? Então, gente, as queimaduras elas se classificam, né, de três formas. Nós temos a queimadura de primeiro grau, que é aquele onde vai causar ali apenas a pele avermelhada, né, com edema e dor, muitas vezes dor intensa até. Então, como socorrer uma vítima de queimadura de primeiro grau? Então, resfriar o local com água corrente, né? Então, esse é uma das características da queimadura de primeiro grau, né? Causa a pele avermelhada, né, com edema e uma dor intensa ali. Já as queimaduras de segundo grau, elas vão causar bolhas, né, sobre a pele vai ficar vermelha, né, vai ficar aquela questão de manchas, né, ou de coloração variável, né, vai ter edema também, dor, né, mas a característica das queimaduras de segundo grau é que elas formam bolhas, né. Como socorrer uma vítima de queimadura de segundo grau? Então, vamos resfriar o local com água corrente, né?
Nunca romper as bolhas. A partir do momento que você rompe uma bolha, perfura aquela bolha, pode estar de repente tendo uma contaminação no local. Então a bolha, né, naturalmente, aquela água, né, o seu corpo vai absorver aquele líquidozinho que forma ali por conta das bolhas. Então nunca perfura a bolha. E não utilize nenhum produto caseiro, né, como muitas vezes tem costume, né, de passar pasta de dente, né, colocar algum pó de café, alguma outra coisa. Então nunca se coloca nada em cima de queimaduras, né, de segundo grau. Nós temos também as queimaduras de terceiro grau, né, que são queimaduras, né, onde ele vai atingir a parte completa da pele, né, todas as camadas da pele, né. Normalmente fica aquela pele esbranquiçada, né, ou carbonizada em alguns casos. Quase sempre, né, quase sempre não tem nenhuma dor, diferente da queimadura de primeiro grau e de segundo grau, né. E essas queimaduras de terceiro grau incluem todas as queimaduras elétricas, né, provenientes através de choque elétrico. Todas as queimaduras de choque elétrico inclui aí como queimadura de terceiro grau. Então, como socorrer uma vítima, né, de queimadura de terceiro grau? Não usar água, né? No caso do primeiro grau, pode para resfriar o local, mas no terceiro grau não usar água. Assistência médica de imediato, né? Assistência médica de imediato. Sempre proteger ali, né, a queimadura. E nessas de terceiro grau, nunca, jamais, nenhuma queimadura se utiliza, que muitas pessoas, costumes, né, que as pessoas levam ao longo do tempo, de estar passando creme dental, coloca pó de café, nenhum tipo desses artifícios aí deve ser utilizado, né. Essas de terceiro grau, a recomendação é levar de imediato para atendimento médico, né. Então, conduzir a pessoa à unidade hospitalar. Então vamos tratar, gente, das queimaduras, né, nessas condições aí, né, prestando o atendimento ali, nada caseiro, quando necessário atendimento, assistência médica, conduzir a pessoa para a unidade hospitalar. E no que diz respeito à questão dos ferimentos, muitas vezes é comum, né, ferimentos como contusão, né, uma luxação, um hematoma, né, algum ferimento com perfuro cortante, né, como faca, prego, ferimentos através de mordedura de animal, né, escoriações, né, onde muitas vezes atinge ali a parte superficial da pele. Como é que a gente vai socorrer vítimas de ferimentos como esses que eu relatei, né? Então, no caso de contusões e hematomas, o que fazer, né? Então, recomenda-se o que? O repouso da parte contundida, no caso, né? Manter repouso naquele local onde foi contundido, aplicar gelo, né? Fazer ali uma compressa de gelo, para que possa amenizar a dor no local onde onde teve essa contusão aí, né? Aliviar a dor e inchaço, né? E como socorrer no caso de acidentes com perfuro cortante e escoriações. Bem, primeiramente a gente recomenda lavar as mãos, lavar o ferimento com sabão e água. Lembrando, gente, que o socorrista, quando ele for prestar esse tipo de atendimento, ele tem que estar protegido, né? A sua proteção é de fundamental importância. O uso de luvas para intervir em situações dessa, não tem ferimentos aí através de perfuro cortantes e escoriações, onde muitas vezes tem sangramento. E se houver sangramento, a gente recomenda o quê? Comprimir o membro, comprimir o local ali onde está acontecendo o sangramento. Então, em caso de escoriações e perfurações, temos essas recomendações, né? Lavar o ferimento com água e sabão, secar o local com gases ou um pano limpo, se for o caso, fazer um curativo, né? Manter ali o curativo limpo, de uma certa forma proteger o local do ferimento de forma a não ter nenhum tipo de contaminação.
Então essas são as recomendações no caso de acidentes com perfúrios e escoriações também. No caso de hemorragias, é possível que de repente, através até mesmo de um acidente ali com perfúrio cortante, venha-se ter uma hemorragia, né? Então, quais as ações que a gente vai adotar? Primeiramente, vamos separar aí os tipos de hemorragia. Nós temos a hemorragia externa, que é aquela hemorragia que nós estamos vendo, o sangue saindo ali, né, nesse momento, e a hemorragia interna, que muitas vezes se dá por questão de rompimento de vasos sanguíneos, né, dentro do organismo. Então, essas não são visíveis, né? Muitas vezes pode levar até a morte, essas hemorragias internas. Como socorrer vítimas de hemorragia? Manter a vítima deitada, né? Manter a vítima deitada, calma, com a cabeça para o lado. Né? Manter a vítima deitada com a cabeça para o lado. Outra recomendação é afrouxar as roupas da vítima, né? Manter a vítima com as roupas frouxas. Manter a vítima também agasalhada e procurar assistência médica. No caso de hemorragia externa, você pode estar tentando interromper essa hemorragia através ali de uma compressão local. Se for possível, fazer essa compressão local com um pano limpo ou gases. No caso de hemorragia interna, melhor dizendo, o aconselhável é o quê? Procurar de imediatamente aí assistência médica. Né? Então, gente, no caso de luxação, entose, que a gente fazer? Então, normalmente, no caso de entose, né, a recomendação que se dá é colocar compressa com gelo, né, no local. Né? Normalmente as entoses são fortes torções, né? Forte torção ali no local, tornozelo, coisa do tipo, né? Isso classifica como entose, fortes torções. Né? Então, a recomendação é essa, né? É fazer compressa de gelo, imobilizar a vítima ali, imobilizar o local onde teve a lesão, né? E procurar ajuda especializada, né? No caso, procurar ajuda médica. No caso de luxação, que normalmente são o osso ou uma articulação, ela sai do seu lugar, a recomendação é o quê? Tratar luxação como se fosse uma fratura também, né? Procurar aí assistência médica. No caso das fraturas, propriamente dito, né? Fratura é um tipo de lesão onde há quebra do osso, né? Aí é uma fratura. E temos dois tipos de fratura, aquelas fraturas que são expostas ou abertas, né, como dizem, onde há o rompimento do osso e ele rompe a pele, né, onde há quebra do osso e aí ele acaba rompendo a pele. E são fraturas expostas ou abertas. E temos as fraturas que são fraturas interna ou fechada, né, onde não há o rompimento da pele. O osso, ele se quebra, né? O osso quebra e fica na parte interna da pele. Não há um rompimento ali. Então, são fraturas fechadas ou internas, né? Em ambos os casos, gente, em ambas as fraturas, acontece no caso dor intensa. Né? Quando há essa quebra, a dor é intensa e também deformação no local afetado. E há a questão da incapacidade de movimentação e inchaço, né? Identificar aí de repente uma fratura interna, quando é externa, você está vendo que o osso ele se partiu ali e está exposto, né? O osso foi partido e está exposto. Mas no caso da fratura interna, você não vê isso. Mas aí está uma identificação, né? Normalmente a incapacidade, né? Vai ter incapacidade daquele membro, daquele local onde foi afetado. Se foi a perna, a pessoa não consegue se equilibrar em pé naquela perna ali. Né? Se foi no braço, não vai conseguir ter o movimento, né, do braço. Então, sempre
para identificar, é interessante levar isso em consideração se de repente teve uma fratura interna, né? Uma fratura que não é exposta. E também tem essa questão do inchaço, né, que acontece, e dor intensa, né? Então, como socorrer uma vítima de fraturas, né? O primeiro passo é imobilização. É fundamental imobilizar o membro, né? Evitar movimentos, né? Essa imobilização justamente é para isso, para que evite movimentos naquele membro ali, movimentos o menos possível, né? Colocar gelo no local, pode-se colocar gelo no local, improvisar uma tala, né, se for o caso, proteger o ferimento com gases ou pano limpo, né, para os casos aí de fraturas que sejam expostas ou abertas. E no caso, procurar atendimento, transportar a vítima para atendimento médico. Falando da questão de transporte, é importante essa questão desse transporte. Algumas ações, alguns agravos no acidentado, muitas vezes eles são causados por conta do mau transporte, a forma incorreta de fazer o transporte, principalmente no que diz respeito a acidentes por quedas, vítimas de queda. Muitas vezes não se sabe ao certo tipo, né, de lesão que teve, de repente teve uma fratura na coluna cervical e aí o transporte, muitas vezes inadequado, traz grandes sequelas para a vítima. Então, transporte de acidentados tem que ter o máximo de cuidado quando vai se fazer esse transporte do acidentado. O ideal e o correto é que se tenha dentro da empresa dispositivos aí como prancha para transportar de repente do setor de produção, área de saúde, né, a unidade de saúde dentro da empresa. Então é interessante que se tenha esses dispositivos, né, a prancha, o colar cervical, para que possa estar fazendo a imobilização ali também. Então, gente, o transporte de acidentado é fundamental saber como transportar uma pessoa acidentada para não gerar sequelas e agravos na saúde da pessoa acidentada, né? Já falando das paradas cardiorrespiratórias, é importante identificar, estar atento quando acontece uma parada cardíaca, pois ela pode estar ligada aí com uma parada respiratória. E ambas elas podem ali acontecer simultaneamente, né? A parada cardiorrespiratória, a pessoa não tem batimentos, né? O coração parou de bater e consequentemente parou de respirar. Então classifica aí, chama isso de parada cardiorrespiratória. Já a parada respiratória é a parada que vai acontecer ali, a parada da respiração por causa de quê? De afogamento, muitas vezes uma sufocação, aspiração excessiva de gases venenosos, soterramento ou choque elétrico, né? Então, em situações como essa, é importante intervir, né, através, muitas vezes até de uma RCP, ou seja, ressuscitação cardiopulmonar, né? Momento onde você vai reanimar a vítima, né? E é interessante, em muitos casos, ter equipamentos adequados e apropriados, porque na RCP, além de você reanimar a vítima através de compressões externas no peito, é necessário fazer respiração artificial, ou seja, o que a gente conhece como respiração boca a boca. Mas existem instrumentos, né, no caso, para fazer a respiração artificial, através, é o caso do AMBU, que é um instrumento que pode estar utilizando para o socorrista ele não ter contato diretamente com a vítima ali, né? Então, são meios artificiais, porém, na ausência desse equipamento, né, aí pode-se fazer a respiração boca a boca, né? Muitas vezes isso não é aconselhável, essa questão da respiração artificial boca a boca, pelo fato de contaminações que o socorrista
ele pode adquirir. De repente a vítima pode ter alguma doença infecto-contagiosa e aí o socorrista está contraindo essa doença por conta desse contato. O ideal é que se faça de fato ali com equipamentos apropriados e mais seguros, né? ARCP. Caso a ressuscitação cardiopulmonar, onde vai ser aplicado compressões torácicas, né, para reanimar o coração da vítima, e a respiração boca a boca para que a respiração da vítima ela volte. Então, essas são algumas orientações referentes à questão de primeiros socorros. Lembrando que a nossa interferência no que diz respeito a primeiros socorros, muitas vezes pode estar se limitando ao chamado de um socorro. E ali o momento onde você vai dar aquela assistência, só o fato de você já estar ligando para o atendimento de emergência, onde são profissionais qualificados, capacitados e que têm os instrumentos adequados, então a gente já está prestando um grande auxílio à vítima, só o fato de estar entrando aí em contato com esses meios, né, de socorro.